Homem convence enfermeira a ser sua noiva de mentira, mas quando os pais dele a veem todos ficam surpresos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Ela empurrou seu carrinho pelo corredor, as rodas rangendo a cada movimento. Ana estremeceu quando o som começou a irritar seus nervos. Tinha sido um turno longo e ela ainda tinha 6 horas restantes em um turno de 12 horas. Os turnos de 12 horas podiam ser os piores, mas Ana se inscreveu para isso quando se tornou enfermeira. Ela entrou em uma profissão muito carente de pessoal, forçando as pessoas a trabalhar em longos turnos todas as semanas. Mas ela não trocaria isso por nada. Ana adorava trabalhar como enfermeira, e isso lhe dava a chance de ajudar as pessoas e fazer a diferença na vida de alguém. Mas esta noite era uma daquelas em que começava a ficar difícil. Algumas das pessoas em seu andar estavam sendo um pouco complicadas. Nenhuma delas estava lidando com alguma doença grave, mas simplesmente não estavam felizes por estarem no hospital. Quando Ana virou a esquina, parou por um momento para descansar. Ela se encostou na parede, passando a mão pelo seu cabelo loiro claro. Estava preso em um coque, mas sua franja tinha escapado do grampo, obscurecendo sua visão. Seus olhos azuis fecharam por um momento, abrindo logo depois quando ela ouviu choro vindo de um quarto próximo. Era preocupante porque era uma criança chorando. Ela pegou seu carrinho e caminhou pelo corredor tentando descobrir de onde vinha o choro. O som vinha do quarto 304. Ana olhou para o prontuário e viu que uma menina de 6 anos chamada Maria Santos estava no quarto. Dizia que ela estava se recuperando de pneumonia, e instantaneamente isso tocou seu coração. Batendo na porta, Ana entrou e sorriu para a jovem garota que estava deitada na cama, fungando. A menina tinha o mesmo cabelo loiro platinado e olhos azuis brilhantes. Se olhasse de perto, Ana jurava que podia ver alguns traços faciais semelhantes, mas isso era impossível. Olá, Ana cumprimentou em um tom suave. Como você está? Maria fungou. Eu quero meu papai. Era tarde, então fazia sentido que os pais ou a família não estivessem lá, mas isso não ajudava Maria a se sentir melhor. Bem, eu sou Ana, Maria. Você quer que eu sente com você enquanto tenta dormir? Os olhos de Maria se arregalaram. Sério? Claro, disse Ana, rindo. Vejo que você tem alguns livros ali na mesa. Por que não leio um para você? Uma história sempre me ajuda a adormecer. A esperança era que Maria conseguisse dormir depois da história. Ela conseguiu, mas antes de terminar seu turno, Ana voltou para ver se Maria estava bem. Quando Ana viu que Maria estava acordada, franziu a testa. Maria parecia triste, olhos cheios de lágrimas, mas então seu rosto se iluminou no momento em que viu Ana. Ana! Ela sorriu e sentou-se na beira da cama. Bom dia, Maria. Como você está se sentindo? Maria tossiu. É difícil dormir porque eu tusso muito. Eu sei, mas você precisa tentar dormir. Não, murmurou Maria, cruzando os braços teimosamente sobre o peito. Eu não quero. Ana sorriu, alcançando seu bolso para puxar 2 lenços. Ela os preferia aos lenços de papel, mas ainda não os tinha usado hoje. Não faria mal perder alguns porque era por uma causa nobre. Pegando alguns elásticos de cabelo no bolso, ela fez pequenas figuras de brinquedo com os lenços e os segurou na frente de Maria. Ana encenou uma pequena história que ela mesma inventou, fazendo isso mesmo quando passou do seu turno. Só quando Maria finalmente adormeceu que Ana se levantou e deixou o quarto. Ela não se importou de estar atrasada para encerrar seu turno porque valeu a pena ajudar Maria a dormir. No dia seguinte, ela viu Maria novamente e conversou com ela por um tempo. Ana aprendeu que o pai de Maria estava em uma viagem de negócios, então enquanto ele estava fora, sua tia estava cuidando dela. A tia dela visitava durante o dia e depois ia embora, voltando pela manhã. Ana adorava passar tempo com Maria, ela não se importava em dar um pouco de atenção extra quando a garotinha sentia falta do pai. Sua tia estava fazendo o que podia, mas era apenas uma pessoa. Por um momento, ela se perguntou onde estava a mãe de Maria.
Não era uma pergunta que ela faria a Maria, ela era uma garotinha de quem estava falando e poderia ser traumático. Havia o medo de que estivesse ultrapassando seus limites um pouco, mas Ana não resistia em dar um pouco mais de atenção a Maria. Ela não tinha filhos neste ponto de sua vida. Um dia, Ana queria ter um filho, no entanto, por agora, ela estava contente em cuidar de crianças durante seus turnos no hospital. Mas havia algo sobre Maria que atraía Ana, ela se sentia conectada à garotinha de alguma forma. Era difícil de explicar. De certa forma, Maria lembrava Ana de si mesma quando era jovem. Os poucos dias em que Ana cuidou de Maria enquanto ela estava no hospital passaram rapidamente. Quando Maria lhe disse animadamente uma noite que seu pai chegaria em breve, ela sorriu. Sério? Você sabe quando ele vai voltar? Maria riu. Ele disse que estará aqui hoje à noite. Não sei quando, mas em breve. Papai prometeu. Bem, estou feliz por você, Maria. Sei que sentiu falta dele. Ela fungou. Senti mesmo. E você poderá ir para casa com ele em 3 dias também, exclamou. Todos os seus testes voltaram normais, então você está forte o suficiente para ir embora. Maria sorriu. É porque sou forte. A titia disse isso. Não sei o que significa, mas ela disse que é uma coisa boa. É sim. Rindo, Ana bagunçou o cabelo de Maria e então levantou-se para sair. Quando saiu do quarto, Ana acabou esbarrando em um homem muito alto e esguio. Oh, desculpe, Ana soltou, dando alguns passos para trás. O homem era bonito, com olhos castanhos profundos e cabelo castanho escuro e encaracolado, despenteado de uma forma que ela queria passar os dedos por ele. Ana rapidamente empurrou esses pensamentos para o fundo de sua mente, não era apropriado. Não, está tudo bem, ele disse, rindo. Como está Maria, a propósito? Ana piscou. Posso perguntar com quem estou falando? Sou o pai dela, disse ele, estendendo a mão. Carlos Santos. Ela corou, apertando lentamente a mão dele. Meu nome é Ana, e desculpe, espero não tê-lo ofendido. Não, de forma alguma. Entendo que você não pode dar informações pessoais a qualquer um que pergunte. Bem, ela está lá dentro e animada para vê-lo. Preciso voltar ao trabalho, mas foi um prazer conhecê-lo. Ele sorriu. Prazer em conhecê-la, Ana. Ela apressou-se, tentando ignorar o aumento dos batimentos do coração. O homem era muito atraente e Ana sentiu a necessidade de suspirar. Não era apropriado porque ele era o pai de uma paciente. Além disso, em 3 dias ele a levaria para casa definitivamente. Ela não poderia ver Maria novamente, o que iria machucar um pouco. A garota era adorável e as duas formaram um pequeno laço. Isso era culpa de Ana, ela não deveria ter se permitido ficar tão próxima de uma paciente, especialmente uma criança. Mas isso acabaria nos próximos 3 dias, então ela não estava preocupada. Ana verificou Maria mais tarde naquela noite e ela finalmente estava dormindo. Pela primeira vez, a garotinha parecia muito pacífica. Ajudava que o pai dela. O pai dela estava lá, dormindo na cadeira. Ana lentamente começou a fechar a porta, mas antes que pudesse, os olhos dele se abriram e encontraram os dela. Em um momento de pânico, ela fechou a porta um pouco alto demais e correu de volta para o carrinho. Ele não teve uma boa olhada nela. Ele odiava ter que ficar longe de sua filha, mas ser um pai solteiro significava que ele tinha que conciliar trabalho e paternidade. Quando percebeu que estaria em uma viagem de negócios, fez planos para que sua irmã cuidasse de Maria. Ela trabalhava em casa, então podia cuidar dela quando ela chegasse da escola. Então Maria ficou doente com um caso grave de pneumonia. Isso aconteceu no mesmo dia em que Carlos teve que partir. Quando recebeu a ligação, ele entrou em pânico, mas sua irmã disse que ele não precisava se preocupar, ela cuidaria de Maria. O trabalho de Carlos não ficaria feliz se ele tivesse que cancelar sua viagem, colocando seu emprego em risco. Com a garantia de sua irmã, Carlos sabia que sua filha estaria segura. Ele conversava com ela quando podia e sentia muita falta dela. No dia em que soube que poderia voltar para casa, ficou emocionado.
Foi direto para o hospital, mas o que encontrou foi algo surpreendente. Havia uma enfermeira lá falando com Maria, fazendo-a rir. Maria tinha mencionado que tinha feito amizade com uma enfermeira no hospital, e esta devia ser ela. Sorrindo, ele observou e escutou. A mulher parecia constrangida quando esbarrou nele, mas Carlos fez o possível para deixá-la à vontade. Depois de ver sua filha, decidiu que passaria a noite no hospital. Na manhã seguinte, Carlos não se arrependeu, mesmo com a dor no pescoço e nas costas. Ele bocejou, olhando para Maria, que também começava a se mexer. Bom dia, Maria. Ela bocejou. Bom dia, papai. De repente, alguém do lado de fora bateu na porta. Maria sentou-se de repente e sorriu. É a Ana. Diga oi, papai. Ele riu. Entre, Ana. Maria está ansiosa para vê-la. Ela entrou, um adorável rubor colorindo suas bochechas pálidas. Bom dia, Carlos. Bom dia, Maria. Maria riu. Bom dia, Ana. Você vai para casa dormir? Sim, vou, disse ela com um sorriso cansado. Mas eu a verei amanhã. Cuide-se, ok? Nos 2 dias seguintes, Carlos tirou folga do trabalho, passando o máximo de tempo possível no hospital. Isso significava que também passava muito tempo com Ana. Quando Maria dormia ou havia algum tempo livre, os dois conversavam e compartilhavam algumas coisas sobre si mesmos. Ana estava no final dos 20 anos, trabalhando em tempo integral como enfermeira. Ela morava com sua colega de quarto e gostava de ficar em casa e relaxar durante seu tempo livre. Ele estava na casa dos 30, trabalhando em uma carreira bem-sucedida como empresário. Havia algumas diferenças claras, mas suas personalidades combinavam bem. Ele passou a gostar das conversas e, sempre que ela interagia com Maria, sua filha abria um sorriso. Ela gostava muito de Ana. Era bom ver isso quando ele ou sua irmã não podiam estar lá, Maria estava segura. Mas logo chegou o dia em que Maria seria liberada. Sua filha estava emocionada por finalmente sair do hospital. Estava cheia de energia, pulando na cama quando Ana entrou. Seu sorriso se alargou. Posso ir embora? Sim, você pode ir, disse Ana, sorrindo. Você está oficialmente liberada e pronta para voltar para casa. Maria correu até Ana, envolvendo os braços ao redor de sua cintura. Vou sentir sua falta, Ana. Você pode nos visitar? Implorou Maria. Ana olhou para Carlos, um olhar de pânico nos olhos. Eu não me importaria, mas entendo se não puder, por causa das regras e regulamentos do seu trabalho. Bem, uma vez que Maria esteja liberada, ela não será mais uma paciente, então tecnicamente não haverá problema. Sorrindo, Carlos pegou uma caneta e um pedaço de papel da gaveta do criado mudo. Ele escreveu seu endereço e entregou a Ana. Sinta-se à vontade para passar a qualquer tarde. Maria está em casa depois da escola e eu geralmente chego 1 hora ou mais depois. Ana aceitou o endereço, parecendo um pouco incerta, mas colocou-o no bolso apesar da hesitação. Obrigada. Se eu tiver uma chance, passarei por lá. Maria ficou emocionada com a resposta, enquanto Carlos se perguntava o que deu nele. Não podia acreditar que tinha dado seu endereço a alguém que era uma estranha, mas ela lhe parecia tão familiar. Essa era a parte surpreendente. Não tinha ideia se Ana apareceria. Uma parte de si estava convencida de que não, mas quando chegou em casa do trabalho, cerca de 1 semana depois que Maria saiu do hospital, encontrou Ana lá. Quando ela ouviu, deixou cair o que estava segurando, ficando vermelha. Boa tarde, Ana. Ela sorriu nervosamente. Boa tarde, Carlos. Espero não estar incomodando. Não, gritou Maria, olhando feio para o pai. Papai, diga a Ana que ela não está incomodando. Carlos riu. Incomodando? Sim, diga a ela que ela não está fazendo isso. Você não está incomodando, Ana, ele insistiu. Maria adora sua companhia, e eu também. Por que não considera ficar para o jantar? Ela mordeu o lábio inferior. Bem, suponho que posso me juntar a vocês dois para o jantar. Excelente. Alguns dias depois de se juntar a eles para o jantar, Ana acaba vindo novamente.
Eles trocam números de telefone, dando-lhes a chance de conversar fora. Ana estava trabalhando em tempo integral como enfermeira, então não podia vir o tempo todo. No entanto, era o mesmo com ele, Carlos também tinha que trabalhar em tempo integral para piorar as coisas. Os pais de Carlos viriam para a cidade em algumas semanas. Isso era um problema porque estavam pressionando-o a se casar novamente ou pelo menos entrar em um relacionamento significativo. Segundo eles, ficar solteiro desde que sua esposa faleceu há 5 anos era tempo demais para Maria ficar sem uma mãe. Ele precisava encontrar uma esposa ou pelo menos dar passos para conseguir uma. Carlos não estava ansioso para ser pressionado. Quando lamentou isso para sua irmã Mariana, ela sugeriu a coisa mais louca. Por que você não arranja alguém para fingir ser sua noiva falsa? Ele se assustou. Ana? Isso é loucura. Mas isso fará com que mamãe e papai parem de encher seu saco. Não vale a pena? Mariana, mesmo que eu concordasse com sua ideia maluca, quem eu conseguiria para fingir ser minha noiva? Mariana sorriu. Aquela moça Ana com quem você se tornou amigo nas últimas semanas. Não posso fazer isso, ele murmurou. Ela é uma nova amiga, como você disse, e a ideia é simplesmente louca. Sua irmã deu de ombros. Bem, cabe a você se quer que mamãe e papai fiquem no seu pé sobre ficar noivo ou encontrar alguém. Veja, eles chegarão à cidade e tentarão arranjar encontros com todas as mulheres solteiras que puderem encontrar. Quando Carlos conversou com seus pais novamente, sua mãe sugeriu que tinha algumas mulheres para apresentá-lo quando chegassem à cidade. Isso fez pensar nas palavras de sua irmã. Em desespero, ele ligou para Ana, sabendo que ela ainda não tinha saído para seu turno da noite. Ei, Ana. Espero não estar te pegando em um momento ruim. Ana riu. Não, de forma alguma. O que está acontecendo? Tenho uma proposta estranha para você, e por favor, não desligue antes que eu possa perguntar. Eu apreciaria isso. Tudo bem. O que você quer me perguntar? Carlos pigarreou. Meus pais estão vindo para a cidade em breve e estão no meu pé sobre ficar noivo e depois casar. Segundo eles, estou solteiro há tempo demais. Então minha irmã Mariana sugeriu algo louco, mas estou pensando que pode funcionar. O que ela sugeriu? Ela sugeriu que eu arranjasse alguém para fingir ser minha noiva falsa enquanto eles estão aqui visitando, e estou me perguntando se você concordaria em fingir ser minha noiva. Ana começou a tossir, como se não esperasse isso, mas Carlos apostou que ela não esperava. Quem pensaria que alguém ligaria e pediria algo assim? Eu. Carlos, isso é muito repentino. Ele estremeceu. Eu sei, mas você pode dizer não, tudo bem, e sabe de uma coisa? Eu não deveria ter pedido. Não, soltou Ana. Tudo bem. Entendo por que você sugeriria algo assim, mas sabe de uma coisa? A resposta é sim. Quero ajudar. Espere, sim? Ela riu suavemente. Sim, quero ajudar. É só por alguns dias, certo? Sim, e cuidarei de tudo. Temos um grande quarto de hóspedes aqui, então você ficará mais do que confortável. Carlos não podia acreditar que ela disse sim, mas não ia olhar um cavalo dado nos dentes. Ela concordou em ajudá-lo, então ele seria grato pelo fato de Ana estar disposta a ajudá-lo nesse momento difícil. Ana deve estar louca. Essa é a única explicação para ela estar atualmente fazendo uma pequena mala com algumas roupas e outros itens pessoais. Enquanto ela arrumava, sua melhor amiga e colega de quarto, Beatriz, pigarreou para chamar sua atenção. Beatriz, preciso arrumar as malas. Sim, mas por que está fazendo as malas? Ela parou. Eu vou passar algumas noites com Carlos. Você sabe, o pai de Maria, sua ex-paciente? Perguntou Beatriz com uma sobrancelha levantada. Sim. Beatriz piscou. Mas por quê? Vou fingir ser a noiva dele enquanto os pais dele estão na cidade para tirá-los do seu pé. Ana, você está louca? Não, ela sussurrou. Ok, um pouco louca, mas quero ajudá-lo. Tornamo-nos amigos nas últimas semanas e adoro Maria. Beatriz franziu a testa. O que você ganha com isso? Hospedagem gratuita em uma casa adorável que poderia ser considerada uma mini-mansão.
Ainda não vale a pena, murmurou Beatriz antes de ofegar. Você tem sentimentos por ele, não tem? Ana estremeceu, abaixando a cabeça para não olhar para ela. Não quero falar sobre isso. Oh meu Deus, Ana, isso é loucura. Esse cara sequer sente algo por você além de amizade? Beatriz, vou fazer isso e você não vai me convencer a mudar de ideia, ok? Beatriz balançou a cabeça. Tudo bem, mas se isso explodir na sua cara, não hesite em me procurar, ok? Você é minha melhor amiga e não quero que se machuque. Não vou, Beatriz, eu prometo. Apesar de suas promessas à amiga, Ana não tinha certeza, mas prometeu a Carlos que faria isso e é o que vai fazer. Depois de terminar de arrumar, Beatriz abraçou Ana e a despediu. Ela entrou no carro e dirigiu o já familiar caminho até a casa de Carlos. No segundo em que Carlos abriu a porta para deixá-la entrar, Maria correu e a abraçou pela cintura. Ana, você veio. Vim sim, Maria, disse Ana, rindo. Ela não tinha certeza do que Carlos tinha dito a Maria e não queria dizer nada que pudesse causar problemas. Ele não diria a verdade, mas que mentira poderia contar que não causaria preocupação? Maria, deixe-me levar Ana até o quarto dela e então você pode mostrar a casa a ela, ok? Maria fez beicinho. Ok, papai, mas seja rápido. Quero mostrar tudo a ela. Rindo, Carlos fez sinal para Ana segui-lo. O quarto é logo no final do corredor, perto do de Maria, então não se surpreenda se ela tentar entrar para te acordar. Vou me certificar de conversar com ela quando você estiver trabalhando no turno da noite, mas só para garantir, há uma fechadura na porta. Ana assentiu. Tudo bem, obrigada pelo aviso. E obrigada por isso. Sei que foi um pedido louco, mas meus pais simplesmente não vão largar do meu pé, especialmente minha mãe. Está tudo bem, assegurou Ana a Carlos. Não posso dizer que entendo como é, porque meus pais nunca me pressionaram dessa forma, mas posso simpatizar. Ele estremeceu. Sim, meus pais são muito envolvidos, provavelmente super envolvidos. Falando em seus pais, precisamos criar uma história de fundo. Carlos sorriu. Estava pensando que poderíamos trabalhar nisso esta noite depois que Maria for para a cama. O que acha? Acho uma ótima ideia. Os dois sentaram-se depois que Maria foi para a cama naquela noite na cozinha, compartilhando um drink noturno enquanto tentavam produzir uma história de fundo para seu relacionamento falso. Ana sugeriu que seria uma ideia inteligente se eles usassem uma versão da verdade. Eles se conheceram depois que Ana cuidou de Maria no hospital. A partir daí, foi um romance turbulento. Os dois começaram a passar todo o tempo livre juntos, eventualmente chegando ao ponto em que confessaram seu amor um pelo outro. Então Carlos propôs e Ana aceitou. Ainda estava seguindo o mesmo cronograma, a única diferença é que os dois se tornaram envolvidos romanticamente em vez de apenas permanecerem amigos. Ana achou que sempre era uma ótima ideia criar uma mentira baseando-se em muita verdade. A razão para isso era que garantiria que eles não escorregassem ou cometessem um erro. Posso te perguntar uma coisa? Ana perguntou depois que produziram a história de fundo. Ele assentiu. Claro. O que você disse a Maria? Disse a ela que nós dois passamos muito tempo juntos e deixei por isso mesmo. Ela tem apenas 6 anos, então se ela tiver mais perguntas, farei o meu melhor para respondê-las. Ana sorriu. Justo. Mas mesmo que eles tenham conseguido produzir uma história de fundo decente, os dois ainda tinham que lidar com a aparência de um casal de verdade na frente dos pais dele. A ideia fazia corar, mas ela não se opunha. Beatriz estava certa, Ana estava começando a perceber que tinha sentimentos por Carlos, mas não deixaria apenas uma paixão fazê-la agir de forma irracional. O fato era que Ana estava fazendo isso para ajudar Carlos porque se importava com ele. Não o conhecia há muito tempo, mas ainda queria ajudar. É por causa dessa estranha conexão entre ele e Maria. Ana não sabia por que estava lá. Quanto mais pensava sobre isso, menos fazia sentido. Ela achou que era bom empurrar isso para o fundo de sua mente e não deixar que a incomodasse. Toda essa farsa duraria apenas alguns dias, então ela poderia voltar à sua vida normal como se nada disso tivesse acontecido. Até que os pais de Carlos chegassem, eles continuaram ensaiando a história de fundo. No dia em que chegaram, Ana lembrou-se de entrar em pânico até descer para cumprimentá-los na porta.
Ela continuou ajeitando sua blusa rosa, alisando rugas que não estavam lá. Vai ficar tudo bem. Vovó e vovô vão te adorar, Maria riu. Ana sorriu nervosamente. Espero que sim, querida. Quando Carlos abriu a porta, Ana ficou cara a cara com os pais dele, Helena e João. Maria correu para os avós, puxando Ana com ela porque ainda segurava sua mão. Esta é a Ana. Ana piscou, tentando não corar de constrangimento. Olá, é um prazer conhecê-los. Prazer em conhecê-la também, Ana, cumprimentou Helena, olhando-a de cima a baixo. Era tão evidente que Carlos envolveu um braço ao redor de Ana. Esta é a Ana. Eu me importo muito com ela. Ana corou. Por que não vamos nos sentar à mesa? O jantar está quase pronto. O jantar começou um pouco estranho, mas quanto mais o tempo passava, mais confortável todos ficavam. Ana fez o possível para ser calorosa e acolhedora, o que não era fácil porque podia ser uma pessoa tímida. Mas, ao que parecia, ela era boa com os pais dele. João logo se afeiçoou a ela. Levou algum tempo para Helena, mas no final da noite ela estava rindo e parecendo emocionada que Carlos a havia encontrado. O que Ana tinha que fazer era continuar se lembrando de que isso não era verdade. Os dois não estavam em um relacionamento e tudo era falso. Depois que eles foram embora e Maria estava na cama, Ana e Carlos sentaram-se na sala de estar. Eles gostaram de você, sabe, Carlos disse firmemente a Ana. Não sei se foi fácil perceber, mas eles gostaram. Ana sorriu. Foi difícil dizer no começo, mas tive a sensação no final que eles estavam se afeiçoando a mim, o que é ótimo porque o plano está funcionando. Sim, isso me dará algum tempo para respirar sem eles constantemente me pressionando sobre casar de novo. Ela não tinha perguntado sobre sua falecida esposa, mas Carlos lhe havia contado algumas coisas. Os dois se casaram na casa dos 20 anos, eventualmente começando uma família. Foi difícil para eles, mas então tiveram Maria. Cerca de um ano depois que Maria nasceu, ela adoeceu e faleceu alguns meses depois. Ana podia dizer que ele ainda sentia falta e amava sua esposa profundamente, então não queria tocar no assunto. Ela apenas assentiu, tentando mostrar que estava ouvindo. Era bom que ele estivesse disposto a compartilhar algo tão pessoal com ela. A pior parte era que isso fazia Ana perceber que estava começando a se apaixonar por Carlos. Ela já sabia que tinha uma queda por ele, mas poderia ser mais do que isso. Quando percebeu isso pela primeira vez, Ana apenas ficou lá, olhando para seu reflexo no espelho. Como poderia ser tão estúpida e se apaixonar por Carlos? Tudo isso era uma farsa, os dois estavam apenas mantendo uma fachada até que os pais dele fossem embora. Mas por que seu coração não podia entender o que seu cérebro entendia? Apesar de quão nervosa estava, Ana gostava de passar tempo com os pais de Carlos. João era quieto e não falava muito, o que era muito parecido com Ana. Ela gostava de apenas sentar e assistir TV ou sentar na varanda. Lá fora, eles bebiam seu café sem dizer muito. Não havia muito o que dizer porque às vezes você não precisa falar. O silêncio era uma daquelas coisas que era incômoda para alguns, enquanto para outros era algo que amavam. Ana não se importava com o silêncio, ela o achava reconfortante de certa forma. Mas com Helena, ela era o tipo de pessoa que adorava falar, falar, falar. Honestamente, Ana percebeu que ela falava o suficiente pelas duas, então Ana apenas a deixava falar. Então havia Maria. Ana adorava Maria e não se importava em dizer isso porque realmente adorava. Maria era uma ótima garota, qualquer um teria sorte de tê-la como filha ou apenas em sua vida. Isso não era bom, e ela estava caindo em uma armadilha, começando a se imaginar como parte da família. Por mais estranho que isso soasse, Ana não se importaria de fazer parte da família deles. Eles eram uma ótima família. Ela tentou apenas se concentrar em viver o momento quando estava na casa. Ana gostava de passar tempo com todos eles. Passar tempo com Carlos era diferente de passar tempo com seus pais e Maria, porque quando estava com ele, sentia borboletas no estômago. Era como nada que já tinha sentido antes. Ana às vezes observava quando ele não percebia que ela estava olhando, imaginando como seria estar com ele de verdade. Oh, Beatriz estava certa, e isso foi uma má ideia. Mas o que Ana podia fazer? Ela prometeu que aguentaria até que os pais de Carlos fossem embora, e ela odiava quebrar uma promessa.
A maior parte de sua família já se foi, os pais de Ana faleceram há alguns anos e ela não tinha irmãos. Sua família era principalmente Beatriz, junto com um grupo de amigos. Era bom fazer parte de uma família novamente. Em poucos dias, uma semana ou mais, ela voltaria à sua vida. Ana estaria no pequeno apartamento que compartilhava com Beatriz, tentando o seu melhor para seguir em frente. Gostaria de continuar amiga de Carlos e estar lá para Maria se ela precisasse de algo, mas poderia ser muito difícil. Difícil para eles permanecerem em sua vida. Ana estava se apaixonando profundamente. Estar perto deles e não poder ter um relacionamento com Carlos além da amizade poderia ser mais do que ela poderia suportar. Outro membro da família com quem Ana tinha um bom relacionamento era Mariana, irmã de Carlos. Ela era muito extrovertida, sempre com um sorriso no rosto. Mariana estava lá uma noite, tendo se juntado a eles para o jantar. Enquanto Carlos estava no andar de cima colocando Maria na cama, ela conversava com Ana na varanda. Sabe, isso é engraçado, disse Mariana, mudando a conversa de um jogo esportivo recente. Ana não sabia nada sobre esportes, então quando Mariana começou a falar sobre beisebol e como seu time perdeu, ela apenas assentiu. Ela não sabia nada sobre beisebol ou qualquer esporte. O que é engraçado? O fato de que você e Maria se parecem tanto. Ana piscou. O quê? Você e Maria parecem gêmeas. Bem, eu sei que ela não se parece muito com Carlos, mas provavelmente se parece com a mãe dela. Mariana balançou a cabeça. Não, isso não é possível. Cláudia, a falecida esposa de Carlos, tinha problemas de fertilidade, então usaram uma doadora de óvulos. Ela carregou o bebê, mas Cláudia não era biologicamente relacionada a Maria, embora fosse sua mãe em todos os sentidos que importavam. Espere, o quê? Soltou Ana. Eles usaram uma doadora de óvulos. Sim, e não fique tão surpresa. Não é tão estranho alguém usar uma doadora de óvulos. Não, eu sei. Só estou surpresa porque Carlos nunca mencionou isso. Mariana deu de ombros. Ele não gosta muito de falar sobre isso porque, honestamente, ele não pensa muito sobre isso. Para ele, tudo o que importa é que Maria nasceu saudável. Era difícil fingir que nada estava errado, mas a mente de Ana estava girando ao saber que Carlos e sua falecida esposa Cláudia tinham usado uma doadora de óvulos. Isso era difícil de digerir porque, em um ponto, Ana tinha sido uma doadora de óvulos. Na época, ela precisava de dinheiro e decidiu doar seus óvulos. Sabia que foram usados por um casal, mas não tinha ideia do que aconteceu depois, porque foi anônimo. Então, considerando o fato de que Maria se parecia com ela, era suficiente para abalar Ana até o âmago. Poderia Maria ser biologicamente sua? Agora que pensava sobre isso, Maria realmente se parecia muito com ela, mas era loucura pensar que, de todas as pessoas do mundo, Carlos e sua falecida esposa Cláudia teriam usado o óvulo que ela doou. Ela rapidamente balançou a cabeça, era loucura pensar que Maria era biologicamente sua. Embora Maria se parecesse com ela, seria coincidência demais. Ana empurrou isso para o fundo de sua mente, recusando-se a pensar sobre isso por mais tempo. Eventualmente, Carlos desceu e juntou-se a elas. Ela sorriu para ele, decidindo que era melhor ir para a cama. Havia ainda muito em sua mente e ficar acordada não iria ajudar. Carlos, Mariana, vou me deitar. Vejo vocês de manhã, ok? Ele assentiu. Tudo bem, vejo você de manhã. Ana tentou subir as escadas lentamente para não parecer que estava correndo, mas sentia vontade de correr. Ela estava fugindo do fato de que Mariana havia colocado uma ideia maluca em sua mente. Mais do que isso, ela estava fugindo de seus sentimentos por Carlos. Quando Ana acordou na manhã seguinte, sentia-se ainda mais confusa. Tinha que continuar se lembrando de que em apenas 2 dias os dois terminariam. Ana voltaria à sua própria vida, enquanto Carlos e Maria voltariam à deles. Seria difícil conversar com Maria sobre isso. Maria estava sob a impressão de que eles estavam juntos. Tinham dito aos pais de Carlos que os dois estavam noivos para se casar, mas ainda não tinham contado a Maria. Isso era algo que fizeram de propósito porque não queriam confundi-la. Dizer a uma garotinha sobre um noivado precisava ser feito com cuidado. Maria pode ter perdido a mãe há 5 anos e não se lembrava dela, mas ainda amava.
Naturalmente, ela amava. Cláudia era sua mãe, Carlos falava sobre ela o tempo todo para mantê-la viva para Maria. Helena e João aceitaram isso como resposta. A verdade era que Carlos e Ana não queriam complicar as coisas para Maria. Ela estava fazendo um excelente trabalho fingindo que nada estava errado e que não estava se apaixonando perdidamente por Carlos. Era difícil dizer como Carlos se sentia. Ele era um cara muito amigável, sempre sorrindo e mostrando afeto àqueles em seu círculo íntimo, fossem amigos ou não. Ele pensava nela apenas como amiga ou havia algo mais ali? Ana sabia que poderia resolver isso apenas perguntando a Carlos como ele se sentia. Tudo o que teria que fazer era abordá-lo uma noite para dizer como se sentia, mas havia aquele medo. Medo de que Carlos dissesse a Ana que não sentia o mesmo. Ele pensava nela apenas como amiga. Estava grato por ela tê-lo ajudado e ser tão boa com Maria, mas era só isso e nada mais. Em um momento, Ana quase confessou a ele. Estava pronta para ir para a cama quando Carlos passou por ela, suas mãos roçando uma na outra. Carlos soltou ela. Ele parou. Sim? Ana abriu a boca para falar, mas nada saiu. Ana, está tudo bem? Ela sorriu. Sim, só queria dizer boa noite. Boa noite, disse ele, rindo. Era tão difícil vê-lo se afastar e não gritar no topo dos pulmões que o amava. Mas ele se afastou e ela não o impediu. Ana subiu para o quarto de hóspedes, jogando-se na cama. Enterrou o rosto no travesseiro, desejando não ter se apaixonado tanto por Carlos, mas o que estava feito, estava feito. Carlos estava apaixonado por Ana. É difícil dizer quando percebeu que estava apaixonado por ela, mas em um momento ele olhou para ela e ficou simplesmente impressionado com a quantidade de amor que sentia por ela. Não sentia assim por alguém desde sua esposa. Depois de perder Cláudia, Carlos nunca pensou que encontraria o amor novamente. O que ele fez foi simplesmente aceitar que ficaria sozinho nos próximos anos. Mas não era tão ruim, Maria era a pessoa mais importante em sua vida e sempre seria. Ela era sua filha, a criança que Cláudia e ele tentaram tanto ter levou muito tempo, mas conseguiram ter filhos. O destino foi cruel ao tirar sua esposa dele e de Maria tão cedo. Isso era algo com que ele ainda lutava. O relacionamento falso entre ele e Ana estava terminando. Terminaria em cerca de 2 dias, uma vez que seus pais fossem embora oficialmente. Mas antes que ela partisse, ele iria confessar seus sentimentos por ela. Não tinha ideia se ela sentia o mesmo por ele. Era difícil dizer, embora tivesse a sensação de que talvez sentisse. Ana era bastante expressiva, então isso levava Carlos a imaginar que Ana também tinha sentimentos por ele. Às vezes, uma pessoa deve correr um risco quando se trata de amor. Carlos estava disposto a correr esse risco porque não sabia se algum dia sentiria isso por outra pessoa novamente. Na noite anterior à partida dos pais de Carlos da cidade, ele e Ana estavam sentados na sala de estar apenas aproveitando um drink noturno. Maria estava dormindo profundamente, então eles estavam apenas relaxando, aproveitando os últimos momentos que teriam como um casal falso. Então, de alguma forma, as coisas começaram a mudar. Ele não sabia como aconteceu, mas em um minuto eles estavam conversando e no seguinte estavam se beijando. A única razão pela qual quebraram o beijo foi porque precisavam se separar para respirar. Carlos acariciou a bochecha dela com o polegar, sorrindo para ela. Ei! Ana riu, obviamente tonta. Oi? Quer saber de algo louco? O quê? Ele perguntou, sorrindo. Acho que posso ser a mãe biológica de Maria. Carlos congelou. O quê? Nunca te contei, mas doei meus óvulos para um casal anonimamente alguns anos atrás. Quando Mariana me disse que você e sua falecida esposa tiveram que usar uma doadora de óvulos depois de dizer que nós duas nos parecemos muito, comecei a pensar. Mas isso seria loucura, certo? Ele não teve chance de dizer nada porque Ana começou a bocejar, eventualmente caindo no sofá e adormecendo. Não querendo acordá-la, Carlos a cobriu com um cobertor e fechou as portas da sala de estar enquanto ela dormia lá. Ele foi para o seu quarto e apenas sentou-se na beira da cama, olhando à frente. Sempre pensou que as duas se pareciam, mas achou que era apenas algo engraçado. Saber que Ana havia doado um óvulo para um casal, além desse fato, era loucura. Não havia como isso ser verdade, não havia como possível.
mas não conseguia parar de pensar nisso. Chegou ao ponto em que Carlos decidiu que faria um teste. Um simples teste de DNA. Pegou um fio de cabelo de Maria e de Ana de sua escova. Fazer isso fez-se sentir um pouco desagradável, mas era a única maneira de obter uma resposta. Ana mal se lembrava de ter soltado aquilo. Perguntou a ele se tinha dito algo estranho, e ele disse que ela estava bem. Foi para que ela não ficasse envergonhada ou nervosa. Com seus pais ficando mais alguns dias apenas porque eram assim, os dois tiveram que manter a fachada, mas funcionou porque demorava de 3 a 5 dias para um teste de DNA. No dia em que seus pais finalmente pegaram um avião para fora da cidade, Carlos recebeu o resultado do teste de DNA. Dizia que Ana era a mãe biológica de Maria. Ele teve que se sentar porque suas pernas começaram a tremer, fazendo-se sentir fraco. Como isso era possível? A chance de isso acontecer era mínima, mas aconteceu. Quase parecia destino de certa forma. Carlos sabia que tinha que dizer a ela que a amava e que ela era a mãe biológica de Maria. Ela tinha o direito de saber. Isso tinha que aproximá-los. Ana amava Maria, e isso ajudaria a explicar por que tinham um laço. Nesse momento, Ana estava fazendo as malas para voltar ao apartamento. Ele correu de volta para casa, grato por ainda ver o carro dela no estacionamento. Maria estava fora com Mariana, então não ficaria chateada ao ver Ana arrumar suas coisas e se preparar para partir. Ana, podemos conversar? Ana piscou. Sim, mas preciso arrumar minhas coisas se quiser estar pronta para sair antes de Maria voltar. Engolindo em seco, Carlos decidiu apenas entregar a ela os resultados do teste de DNA. O que é isso? São os resultados do teste de DNA que provam que você é a mãe de Maria, explicou Carlos. Eu menti naquela noite quando disse que você não disse nada estranho. Você me contou que uma vez doou óvulos e pensou que era a mãe biológica de Maria. Acontece que você é. Ana empalideceu. Você pegou meu DNA da escova de cabelo? Eu sei que é um pouco estranho, mas queria ter certeza. O que isso importa? Importa porque eu te amo, disse Carlos a ela. Lá estava. Ele tinha dito que a amava. Mas em vez de parecer feliz, ela parecia assustada. Não, você só está dizendo isso por causa de Maria. Carlos engoliu em seco. Ana, eu te amo. Não, disse ela. Não há futuro para nós, então por favor, apenas me deixe ir e seguiremos com nossas vidas. Ana passou por Carlos e ele tentou alcançá-la, mas não foi rápido o suficiente. Queria ir atrás dela, no entanto, isso poderia não soar bem, então tudo que pôde fazer foi ficar lá observando o segundo amor de sua vida partir pelo que parecia ser para sempre. Carlos não estava indo muito bem. Já fazia algumas semanas desde que Ana voltou à sua vida normal e ele estava miserável. Maria estava confusa, chorando porque Ana não estava mais vindo. Ela tinha ligado algumas vezes para fazer videochamadas com Maria, mas era só isso. Ana não falava com ele de jeito nenhum. Quanto mais o tempo passava, mais miserável ele ficava. Chegou ao ponto em que Mariana o acusou de ficar andando pela casa, agindo pior do que Maria. Bem, me sinto um lixo, Mariana. O que você quer que eu diga? Mariana bufou, olhando para ele. Você precisa ir falar com Ana imediatamente e dizer a ela que a ama. Eu já disse. Então diga novamente e deixe claro que não tem nada a ver com Maria. Você se apaixonou por ela muito antes de descobrir a verdade sobre ela ser a mãe biológica de Maria. Ele balançou a cabeça. Ela não sente o mesmo. Não seja estúpido, irmãozão. Ela te ama. Qualquer um pode ver isso. Carlos engoliu em seco. Achei que ela pudesse, mas então ela me disse que nada poderia acontecer entre nós. Acho que Ana está apenas com medo. Então o que você precisa fazer é ir até ela e conversar sobre isso. Você sabe onde ela mora, então vá visitá-la. Carlos franziu a testa. Por que não ligo para ela? Você quer ligar para ela e falar sobre o quanto a ama? Perguntou Mariana incrédula, dando-lhe um olhar. Carlos, vamos lá. Sei que você não é tão ruim quando se trata de assuntos do coração. Ele não sabia o que dizer, tudo o que pôde fazer foi sentar e enterrar o rosto nas mãos. Mariana, estou apavorado de estragar tudo.
Eu a amo tanto e Maria a ama. Nós três poderíamos ser uma família, mas minha estupidez assustou ao empurrar um teste de DNA para ela. Ela sentou-se ao lado dele e suspirou. Sim, isso é verdade. Eu gostaria que tivesse vindo a mim primeiro, porque então eu o teria avisado sobre fazer algo assim. Não é a melhor ideia que você teve ultimamente. Vou falar com ela, disse Carlos a ela firmemente. E ele planejava fazer isso. A questão era criar coragem para conversar com ela sobre isso. Carlos continuou adiando até perceber que não podia mais esperar. Saiu do trabalho mais cedo e dirigiu até o apartamento dela. Quando saiu do carro e bateu na porta, estava se perguntando se ela atenderia, mas então Ana atendeu, parecendo chocada ao vê-lo parado ali. Ana, quero te dizer algo e apreciaria se me deixasse dizer. Nem preciso entrar. Ana saiu do caminho. Não, entre, mas só por alguns momentos. Preciso começar a ir para o trabalho. Eu te amo, disse-ele no momento em que entrou no apartamento e Ana fechou a porta atrás dele. E sei o que vai dizer, mas a verdade é que não tem nada a ver com Maria. Tenho querido te dizer que te amava há um tempo, então você me contou sobre Maria naquela noite e me distraí. Teria sido melhor te dizer que te amava primeiro, mas cometi esse erro e por isso, sinto muito. Ela piscou. Não sei o que dizer. Você não sabe o que dizer? Perguntou Carlos, estremecendo. Ok, bem, apenas me diga diretamente. Se não me ama, tudo bem, mas não tente me afastar sem uma palavra. Ana aproximou-se de Carlos e então ficou na ponta dos pés para dar um beijo gentil em seus lábios. Foi hesitante e um pouco nervoso, mas foi um beijo. Ele acariciou a bochecha dela, aprofundando o beijo o máximo que pôde. Eu te amo também, sussurrou Ana, bochechas coradas. A razão pela qual não disse nada é porque estava com medo, mas agora sei que te amo tanto. Ele sorriu, puxando-a para outro beijo. Ainda havia muitas coisas que os dois tinham que descobrir, mas ele estava tão feliz agora. Ana e ele ficaram ali por um tempo, segurando um ao outro em um abraço apertado. Era assustador pensar que por um momento ele estava disposto a não colocar seu coração em risco novamente. Quando Carlos teve a chance, teve que agradecer à irmã por lhe dar o empurrão que ele desesperadamente precisava. Ainda temos muito que conversar, admitiu Carlos em voz alta. Ana assentiu, sorrindo. Sim, mas vamos descobrir. A partir do momento em que confessaram seus sentimentos um ao outro, Ana e Carlos decidiram levar as coisas devagar. Era importante não se apressar porque queriam ter certeza de que isso duraria. Por mais de 6 meses, os dois levaram as coisas com calma, saindo em encontros. Às vezes Maria era convidada, mas outras vezes eram apenas Carlos e Ana. Depois de 6 meses, Carlos perguntou a Ana se ela se mudaria para a casa dele. Ela o abraçou, dizendo que adoraria. Maria ainda não sabia que ela e Ana eram biologicamente relacionadas. Um dia eles contariam, mas ela ainda era uma garotinha, não entenderia agora. Quando Ana se mudou, não foi difícil se ajustar a viver lá novamente. Ela já tinha morado lá antes, desta vez, apenas não estava vivendo sob pretextos. Embora tivessem sido íntimos, os dois não compartilhavam a mesma cama. Ana queria seu próprio espaço, algo que Carlos concordou. Mas depois de morarem juntos por 6 meses, Carlos a pediu em casamento. Ana ficou chocada, mas o abraçou e disse sim. Depois que ele propôs, sugeriu que os dois começassem a compartilhar um quarto, parecia o próximo passo lógico. Os pais de Carlos ainda não sabiam que os dois nunca tinham estado realmente noivos. Era mais fácil deixar Helena e João pensarem que estiveram noivos o tempo todo. A razão pela qual estava demorando tanto era que queriam se conhecer verdadeiramente antes de assumir um compromisso que duraria muito tempo. Havia momentos em que Ana acordava e se via incapaz de acreditar em tudo o que aconteceu. Como ela passou de solteira e sem filhos para noiva e prestes a se tornar madrasta de uma garotinha maravilhosa. Quase a fazia acreditar no destino. Como mais alguém poderia explicar que ela acabou se apaixonando pelo homem que usou seu óvulo doado para começar uma família com sua falecida esposa? Em nenhuma circunstância Ana jamais quis substituir Cláudia. Ela ainda era mãe de Maria, que tragicamente perdeu a vida antes que Maria tivesse a chance de conhecê-la. Ana garantiria que sempre manteria viva a memória de Cláudia, porque não era apenas a coisa certa a fazer, mas também a coisa importante a fazer.
Ana faria o seu melhor para preencher esse papel e ser a melhor madrasta que poderia ser para Maria. Desde o momento em que viu aquela garotinha na cama, sentiu uma conexão com ela. Queria ajudar e protegê-la. Agora Ana poderia fazer isso todos os dias. Pode não ser a maneira mais tradicional de formar uma família, mas Ana teria a família que sempre quis, um marido, uma filha incrível, uma cunhada e sogros também. Talvez ela e Carlos até aumentassem a família um dia, mas eles tinham todo o tempo do mundo para decidir isso. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.